Bom, pessoal, são 14 horas e 8 minutos. Eu gosto de procurar ser pontual. O tempo é um grande bem que nós temos, precioso, né? Então a gente tem que tirar o máximo proveito dele. Perdido não volta nunca mais, né? Então, vamos dar início à nossa reunião do Comitê de Logística da Academia Nacional de Engenharia. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer muito a Geraldo Vantini pela disponibilidade de aceitar o convite que nós formulamos e estar aqui presente. Eu queria, inclusive, contar a razão de nós estarmos debatendo esse assunto, que o tema da palestra dele é a matriz de transporte no Brasil, evolução e realidade futura. Acontece o seguinte, eu estou à frente desse comitê e o presidente da Academia Nacional de Engenharia solicitou a todos os comitês, são 6 comitês que tem na academia, que cada um elaborasse, tem um de saneamento, outro de energia, outro de inovação, de ensino, pediu a cada comitê que elaborasse um plano de ação para o segundo semestre de 2026 e escolhesse um tema. Aliás, eu podia escolher quantos temas quisesse, mas eu preferia que a gente se concentrasse em um, para não dispersar esforço. O tema escolhido foi exatamente a matriz de transporte brasileira. Qual é o objetivo? É que nós vamos ter, hoje nós teremos a segunda palestra, são 3, vamos ter uma outra palestra em setembro, em outubro nós vamos debater o assunto, onde já ficam todos convidados, em novembro nós vamos fechar o documento para em dezembro entregar à academia. E a academia vai fazer o que chama de um position paper, é um pronunciamento oficial da academia sobre o assunto e que vai ser encaminhado às autoridades do país. Já vai ser o terceiro documento desse que o comitê produz. Houve um primeiro sobre a grave situação das pontes nas rodovias brasileiras, aquele acidente que houve lá no Rio Tocantins. Na época existiam 727 pontes nas rodovias federais em situação de ruína. Agora só tem 725, porque 2 caíram, né? Caiu aquela do Rio Tocantins e caiu aqui na Paraíba, há uns 2 meses atrás, na BR-101, que liga João Pessoa a Natal. E o outro position paper que nós preparamos foi sobre o excesso de peso dos veículos nas rodovias brasileiras. Os 2 documentos foram enviados às autoridades do país, entenda-se, os ministros, governadores, todos receberam, inclusive em função do primeiro tema das pontes, a gente recebeu um convite, teve em Brasília, pela Academia Nacional de Engenharia, participando de uma reunião com o diretor do DENIT a respeito desse assunto. Bom, então, esta é a razão de nós estarmos discutindo aqui esse assunto, a matriz de transporte brasileira, e é a segunda vez já que Geraldo Vantini nos brinda aqui com sua presença, com sua palestra. Teve uma outra que ele esteve presente no segundo semestre de 2024, acho que 2024. Bom, e eu vou aqui fazer uma rápida apresentação de Vantini. O que colocou no cartaz, evidentemente, o espaço no cartaz é muito curto, e lá tem um resumo do resumo. Se a gente fosse colocar o currículo dele, não ia ter tamanho de cartaz que desse. Então, mas aqui tem um outro que é menos resumido, que eu vou ler aqui rapidamente. Geraldo Vantini é engenheiro industrial mecânico com formação complementar em logística na The Ohio State University, nos Estados Unidos. Cranfield School of Management, no Reino Unido, também no Japão, ex-superintendente de logística na General Motors, fundador e presidente da Logistic Consulting, criado em 1986, com cerca de 1.000 projetos no Brasil, México, Estados Unidos, Espanha, Índia, Chile, professor, mentor, autor dos livros Administração Estratégica da Logística, Nos Caminhos da Logística, palestrante em centenas de eventos, articulista em diversos jornais, portais e apresentador de programas na TV, Logística com Vantini, fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Logística, ASLOG, criador do Pallet PBR, do veículo urbano de carga VUC e da carroceria Sider, membro do Conselho Consultivo da BOA, Associação Brasileira. Eu posso pegar essas 3 caixas e botar aqui, ó, nessa parte de guarda-roupa. Associação. Aqui está aqui em cima desse móvel. Por favor, César, desliga o microfone, César. Então, membro do Conselho Consultivo da BOA, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, membro do Conselho da Autoridade Portuária da Companhia Doca de São Sebastião, membros dos Conselhos Sudeste e Norte e ESG. ESG é a Escola Superior de Guerra, Vantini? O que é ESG? É ESG.
ESG é o quê? ESG. É ESG, né? É o quê? Sigla, o E representa meio ambiente, environment, o S é social, certo. E o G é governança. Perfeito. Do Fórum Brasil Export. Bom, então, isso é o resumo do resumo. Perfeito. Imagine o currículo do nosso prezado Vantini. Então, Vantini, mais uma vez agradecendo pela sua disponibilidade de nos brindar aqui com essa palestra. Passo a palavra para que você discorra sobre o tema e, ao final, nós vamos aqui com os seus convidados, com os nossos membros da academia, participar dos debates. Com a palavra, Vantini. Tá bom, muito obrigado, Maurício. Eu já cumprimentei todos, menos o Mohamed, que chegou agora. Mohamed, boa tarde. Prazer ter você aqui conosco. Mohamed é o diretor executivo do Fórum Brasil Exports, muito ligado a isso. Eu vou falar de uma forma geral. Eu peço que vocês anotem qualquer dúvida que tenham. O material que eu vou apresentar hoje tem um conteúdo eminentemente técnico, algumas conclusões, algumas recomendações. Aqueles que tiverem interesse no material, eu vou disponibilizar. Porque... Ô, Vantini, você autoriza que seja gravada a sessão? Sim, já autorizei a Andréa. Autorizou a Andréa, né? Obrigado. Já autorizei, sim. Certo. E depois disponibilizar a sua apresentação, viu, para a gente poder preparar o documento. Sim, a apresentação, como eu disse, ela é extremamente técnica, fonte de muita pesquisa, e eu tive como objetivo mesmo dar uma leitura correta, no meu ponto de vista, do que significa a matriz de transportes. Porque quando se fala em transporte, nós temos que entender que até pouco tempo atrás, ou seja, no máximo final do século XIX, meados do século XIX, isso não é pouco tempo, em função da inteligência humana, não existia transporte de qualquer fonte a não ser o lombo de burro, o animal, a tração animal e o vento. Então, tudo aconteceu depois, com as descobertas que vieram posteriormente, onde o vapor substituiu a vela dos navios, né? Depois o próprio vapor, posteriormente o motor a combustão substituiu o animal e assim sucessivamente. Portanto, a matriz nasceu lá atrás. Se alguma coisa tem que ser feita, é daqui para frente, porque o passado não volta. Então, se a matriz hoje do Brasil ela tem uma configuração que mereceria uma revisão, é daqui para frente. Um outro ponto que eu quero deixar claro a vocês, que eu não concordo com a posição de muitos políticos do governo, não políticos de deputado, Congresso, não, que estão no governo, no Ministério, na ANTAC, no DENIT, etc. e tal, que sempre argumentam que o Brasil é um país continental, que o Brasil é um país difícil. Eu não concordo com isso, porque a nossa área é menor do que da China, menor do que da Rússia, menor do que do Canadá, quase igual aos Estados Unidos, menor que a Austrália. Então não é esse um argumento. Eu vou explicar na sequência que se de um lado a ferrovia na Europa foi por uma direção, nos Estados Unidos foi por outra direção, e a nossa foi por outra direção, é consequência de má gestão e de má planejamento de nação. Dito isso, eu vou fazer um compartilhamento agora do material que eu vou apresentar. E esse material, ao abrir, eu não vou ver vocês, né? Já estão vendo, enxergando aí, não? Sim, estamos vendo, Vantini. Ok, então eu vou colocar no modo de apresentação, isso vai praticamente encher a tela, ok? Alguém pode me informar se está enxergando bem? Mas é super bom. Ok, sim, estamos vendo bem. Então, muito bem, eu peço auxílio da Sandra, do Daniel, que caso alguma coisa ocorra, me levanta a mão que eu estou enxergando aqui a tela. Muito bem, então vamos lá. Quando você fala em eixos da matriz de transportes, eu coloquei aqui na minha leitura 9 segmentos de influência.
Primeiro, o histórico. Como eu disse, alguns elementos da história fizeram com que nós tivéssemos a matriz de hoje. Primeiro deles, a colonização do Brasil se deu ao longo da costa brasileira. Portanto, a nossa história do Brasil, ela determinou rodovias longitudinais. Ela determinou ferrovias longitudinais. E temos ainda na história figuras importantes como Dom Pedro II, que ao mesmo tempo que a Europa começou a substituir a tração animal por tração a vapor, o Brasil também caminhou, e foi de Dom Pedro II, no final do século XIX, a implantação da primeira ferrovia do Brasil. Destaco também a questão de geografia, ou seja, o Brasil, assim como qualquer país, eu aí volto também, Maurício, a dizer a vocês a minha discordância com pessoas que dizem que o Brasil é um país complicado. Não é. O país, se fosse complicado, nós não teríamos, por exemplo, uma ferrovia transiberiana, né, que anda mais de 3.000 km, varando a Europa em direção à Rússia. O Brasil é a mesma coisa, tem as várias regiões, cada qual com a sua característica. E nós temos, obviamente, a maior floresta do mundo, a floresta tropical, ela tem a sua característica. Então, e a característica dela determina qual é a situação que deve ser aplicada num tipo de transporte daquela região, que eu vou tratar na sequência por aqui. Existem outros fatores que eu vou deixar em aberto para a verificação de vocês, mas destaco em especial aqui, eu vou colocar aqui no mouse, nós temos a questão política. O Brasil é um país que eu vou falar só do século XX para frente, que até o século XIX nós tínhamos ainda um período relacionado com o poderio português naquela oportunidade. Na política, o Brasil é um país de gestão política e não gestão de Estado. Haja vista vocês próprios no Nordeste, quantas mudanças ocorrem quando muda de governo. No país como um todo, a mesma coisa. Então, nós vamos apresentar na sequência a influência negativa da política na matriz de transportes. E depois nós temos a questão jurídica, eu estou mostrando aqui no mouse, cada vez mais complexa do ponto de vista de meio ambiente, ou seja, a legislação recente com relação à licença ambiental é extremamente rígida. Somado a ela, existe também uma chamada Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que estabelece direitos aos povos originais. No caso do Brasil, falamos mais dos indígenas, como vocês viram há pouco tempo a notícia de indígenas invadindo operações da Cargill lá no Pará, na Vila do Conde. Vocês viram recente o impedimento do desassoreamento do rio Tapajós, porque os indígenas acharam que a dragagem ali seria prejudicial. Então, nós temos hoje um cenário bastante complexo nessa relação. Nós temos aqui a visão do Brasil. Por isso é que eu comecei falando a vocês sobre essa distribuição do PIB. O PIB está ligado com produção, está ligado com população. Aqui no lado direito, nós temos o mapa do Brasil. Ao longo da costa, nós temos a 100 km da costa, 80% da população de consumo do Brasil. Então, isso já é muito importante. Está lá na geografia essa questão. Isso já aconteceu, não tem como mudar. Nós estamos falando daqui para frente. Nós vemos também da natureza, enquanto, por exemplo, nós vamos comparar. Vamos pegar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm a mesma idade que o Brasil.
Não quero comparar com a Europa, porque a Europa já vem de longa data, não vou comparar também com a China, porque não é esse o momento. Porém, vejam que nós temos 53% do PIB na região sudeste. Qual é a diferença que existe com os Estados Unidos, que tem a mesma idade que o Brasil? Os Estados Unidos se desenvolveu após a sua independência, fez 250 anos agora, do norte, lá do norte dos Estados Unidos, Boston, Filadélfia, para o sul, naquela região que ainda fazia divisa com o México, grande parte ali onde é a Califórnia, onde é Novo México, onde é Texas, pertencia a outros países, a Louisiana, que pertencia à França, hoje faz parte dos Estados Unidos. Qual foi, então, a estratégia americana fora após a independência? Conquistar o Oeste. E essa conquista do Oeste se deu através da implantação de ferrovias. Então, essa é uma grande diferença. Por isso que vocês observam que os Estados Unidos têm uma distribuição mercadológica mais distribuída, mais ampla do que nós temos no Brasil. Não temos essa concentração. Isso tudo vai estabelecendo os direcionadores da matriz de transporte. Essa matriz de transporte, historicamente, essa que eu estou mostrando aqui, ela tem um caráter oficial, vamos chamar assim. E existe o efeito papagaio, que uma pessoa ouve uma coisa e usa aquilo como verdadeiro. Ou seja, então, historicamente, eu vejo isso, eu já estou com 52 anos de profissão nessa área de logística, a Vantini tem 40 anos, então eu ouço isso aqui há 40 anos. 65% do transporte rodoviário. Para quem não entende, o TKU é uma unidade de medida oficial chamada tonelada quilômetro útil. Então, é a multiplicação da tonelada transportada vezes a quilometragem utilizada. Só que essa análise que tem aqui, ela mostra uma ferrovia com 15% de participação. Mas a verdade não é bem essa. Não é bem essa. A verdade está aqui, ó. De um lado esquerdo, vocês estão vendo a mesma distribuição, em azul, em TKU. Só que quando eu olho o valor agregado, em VKU, o valor por tonelada útil, por quilômetro útil, o rodoviário corresponde a 84% quase. E se dentro desse aqui nós analisarmos desse rodoviário do lado esquerdo, há uma segunda questão histórica, meus senhores, que eu vou adiantar um pouco sobre a história da rodovia e ferrovia. O Marra, que é um parceiro nosso, um colega nosso de longa data, tem até feito um estudo aí comparativo da evolução do rodoviário no Brasil. Existe uma falácia, uma interpretação equivocada de que o Brasil optou pela rodovia a partir do governo de Juscelino Kubitschek, que através de influência americana, a implantação da indústria de automóveis, isso pode ser parte da verdade. Mas a outra parte da verdade é que o governo brasileiro simplesmente maltratou a ferrovia no Brasil. O Brasil era altamente ferroviarista até o início dos anos 50. E nós tínhamos aí ferrovias de altíssima qualidade no Brasil como um todo, no Sudeste, no Sul, no Nordeste. Vocês se lembram aí da Companhia Ferroviária do Nordeste, que acabou depois entrando para a Transnordestina, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, a Rede Ferroviária Federal. Então, houve um momento histórico dessa questão em que o governo brasileiro optou em estatizar as ferrovias. Exemplo, no estado de São Paulo, que tinha a maior quantidade de quilômetros de ferrovia, como a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro no Oeste do Brasil, a Estrada de Ferro Centro-Oeste,
Todas elas foram estatizadas. E depois, o que acontece? E nós já sabemos disso. O governo é um péssimo gestor. Então, as ferrovias, ao mesmo tempo que nós precisávamos ampliar o transporte no Brasil, com o advento do transporte rodoviário, a ferrovia poderia ter continuado, assim como continuou nos Estados Unidos, assim como continuou na Europa. Mas vejam que a ironia, nos 20 anos que vocês têm no Nordeste, uma discussão sobre a Transnordestina, a Transnordestina já tem 20 anos, e ainda não conseguiu chegar em P100, e muito menos, eu vou mostrar agora, vai chegar em um swap. Nesses 20 anos, a China construiu mais de 20 ferrovias de alta velocidade. Então, essa reflexão é muito importante para entender o que nós vamos falar do transporte como um todo. Na sequência, eu vou separar por modal. Transporte rodoviário. Nós temos aqui 114 mil quilômetros de rodovias no Brasil, das quais 30 mil são concedidos, 84 mil é público. Desse público, é separado, 68 é federal e 46 estadual. E isso aqui você tem aqui embaixo, isso aqui não se preocupem por tomar nota, que esse material eu vou disponibilizar para vocês. E até porque eu fiz questão, Maurício, de eu colocar aqui um link, eu vou colocar, onde tem esse amarelo, pode ser que demore alguns segundos para abrir, porque a fonte tem que ser citada, né? Ou seja, um trabalho de um padrão meu, o Vantini, que eu sou muito exigente com informações, eu estou colocando para vocês aqui o próprio site daqui da CNT. Isso aqui é o site, eu não vou viajar por ele, porque o tempo nosso não permite. Mas aqui vocês encontram nesse site uma infinidade de dados e informações da Confederação Nacional dos Transportes. E vocês poderão, posteriormente, viajar, explorar por cada um desses links, dentro desse que se chama CNT Data. São dados e informações da Confederação Nacional dos Transportes. Eu vou fechar aqui e voltar para a apresentação. Aqui então, extensão total. Próximo aqui eu vou ver a análise por gestão. Aqui embaixo vocês observam, nas cores que estão aqui embaixo, a gestão concedida das ferrovias que estão sob concessão. Eu vou falar já quais são elas. E comparado com o direito, aqui é o verde, o azul e o verde, o bom e o ótimo. Comparem aqui com a gestão pública, o verde e o azul do lado direito, o verde e o azul do lado esquerdo. Isso é uma prova inconteste de que a gestão pública é de má qualidade. Depois nós vamos ver a análise por jurisdição. Na análise por jurisdição, aqui vocês encontram por jurisdição estadual e jurisdição federal. Então, aqui nesses painéis, vocês encontram todas as informações do que nós estamos falando aqui para vocês. Muito bem. O mapa geral das ferrovias é esse que aqui está. Vamos ver se o link vai abrir. Se não estiver abrindo, eu peço que levante a mão, ou Sandra, ou Daniel, ou Marra, quem que estiver aí da nossa equipe, e me avise se o link não está abrindo, por favor, porque eu não estou enxergando. Nesse momento, eu estou abrindo um link. Esse link abriu aqui o mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil contém... Estão vendo aí, não? Sim. Sim, estou vendo, sim. Se não abrir o link, por favor, me avisem. Aqui é da Associação Nacional de Transportadores Ferroviários. Obviamente, eu só vou fazer a demonstração para vocês. Aqui vocês encontram todas as ferrovias do Brasil neste momento. E aqui vocês têm a legenda de todas elas. A partir disso, vocês poderão, eu não vou detalhar aqui agora,
porque isso é uma fonte de pesquisa. Eu optei em dar a vocês, eu gastei, obviamente, eu apliquei, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, uma pesquisa grande, e esse material mostra a vocês a malha nossa, inclusive a malha que atende a vocês aí no Nordeste, né? E a malha que atende em direção ao Centro-Oeste, né? Visto isso, eu vou fechar então esse link e voltar para a apresentação. A malha ferroviária no Brasil, de uma maneira mais didática, que é a mesma que está lá no mapa, eu mostro aqui agora, ela tem cerca de 35 mil km. Em operação, 30 mil. Isso aqui é a fonte da InfraSA, que é uma empresa do Ministério dos Transportes. 5 mil desativadas. Ou seja, e são ferrovias antigas, diga-se de passagem. São ferrovias com traçado antigo, raio de curva pequeno, por isso é que muitas vezes o pessoal reclama, o transporte ferroviário é muito lento, porque existe limitação. Por exemplo, agora há pouco o Maurício mencionou o bisavô dele de Lavrinhas. Lavrinhas fica no Vale do Paraíba e é servido por uma ferrovia chamada MRS. A MRS, ela opera uma ferrovia de pelo menos uns 80 anos de idade. E ela não foi modificada, ela foi concedida, hoje é uma concessão, ela era da Rede Ferroviária Federal, no entanto o traçado dela continua o mesmo, não foi retificado, não houve mudança nenhuma de inclinação, de ângulo de ataque, nenhum. Então, nós temos esse mapa que nós temos aqui. Então, para quem gosta de estudar, caramba, será que eu comparo isso aqui com os Estados Unidos? Será que vale a pena comparar isso com a Europa? Depende. Se for para uma defesa de tese, se vocês forem um professor, quiserem escrever um artigo, dar uma opinião a respeito do tema, vale a pena. Porque, por mais que queiram dizer que o Brasil virou rodoviarista, na verdade é porque a ferrovia parou. Não é que a rodovia ampliou, ela parou. As ferrovias são praticamente as mesmas, que nós vamos ver aqui uma por uma daqui a pouco. Como aqui é o caso da VLI. A VLI é uma empresa grande, Vale Logística Integrada, que ela tem aqui, vocês estão vendo, ela contempla a ferrovia Centro-Atlântica, antiga FCA, é essa que eu estou mostrando aqui. Ela liga a parte do Mato Grosso com Porto Santos. E tem outro pedaço aqui em azul, que é um tramo da Ferrovia Norte-Sul. Veja que existe um pedaço aqui que está em aberto, não está ligado. Mas vou mostrar a vocês por que não está ligado. E aqui também, para reflexão, que mesmo após a primeira concessão de ferrovias, que se deu em 1994, por iniciativa do governo Fernando Henrique Cardoso, as ferrovias continuaram sem um plano de integração. Eu vou dar um exemplo. Eu mencionei agora há pouco que eu estou falando do meu home office de São José dos Campos. Nós temos na região uma indústria automobilística muito pujante. Aí, em Pernambuco, vocês têm também lá em Goiânia uma indústria automobilística, a Stellantis, que é grande. Stellantis. Só que eu não consigo imaginar transporte de automóveis por ferrovia. Não, mas eu fui lá na Europa, eu vi um monte de trem carregando carro, carregando automóvel. Tá bom, mas lá tem, aqui não tem. Eu vou dizer por que já, na hora que eu mostrar aqui a decisão do governo. Vou dizer por que não tem. Bom, aí nós temos a malha da Rumo. A Rumo Logística é outra concessionária. Ela tem a maior quantidade de malha. Aqui vocês têm a malha central em amarelo, está aqui a legenda. A malha norte em azul, tá? Aqui. Esse pedaço aqui é que liga com aquela azul lá atrás da VLI. Então, uma só ferrovia que liga a região
do centro-oeste com a região norte, ela tem duas concessionárias, não uma só. Ok? Se alguém depois quiser fazer pergunta, tome nota para a gente ver como é que isso funciona nos Estados Unidos, como é que funciona o direito de passagem, né, chamado fast tracking, na Europa. E aqui eu vou fazer um link aqui, Sandra, me avisa se não apareceu o link. Aqui porque estão vendo a imagem do mapa aí. Mudou agora? Não, só está a imagem do mapa. O link que você está apresentando não está funcionando. Não está. Não. Tá bom. Então, ok. Eu vou consertar isso aqui, Sandra, para ver o que está acontecendo. O link aqui, na verdade, é para mostrar o site da Rumo. Mas, Maurício, no material que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou ver o que está acontecendo, porque que o link não está funcionando. Certo. Aqui é Brado. Brado é uma empresa que pertence à Rumo. Ela é dedicada a transporte de container. Então, ela liga a região de Cambé, no Paraná, Cascavel também no Paraná, até o Porto de Paranaguá. E ela vai, vamos ver se funciona aqui o link agora. Mudou ou não? Não, tá aqui. Não mudou, não. Na verdade, o link até está funcionando. Eu acho que o modo de apresentação é que ele não está aceitando. Ah, pois não. Pode ser isso mesmo. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, aqui, a Brado, ela tem uma extensão para até Rondonópolis. Então, é uma perna, ela roda sobre a ferrovia da Rumo. E quando eu comentei a concessão da época do Fernando Henrique Cardoso, a Rumo e a VLI foram as primeiras concessionárias. Está vencendo agora. A VLI, no primeiro semestre desse ano, fez a renovação da concessão. Então, essa aí utiliza a ligação desde Santos até Rondonópolis, lá no Mato Grosso. A Transnordestina, tem alguém com o microfone aberto, por impressão. A Transnordestina é uma ferrovia que está há 20 anos em fase de construção. E é uma polêmica muito grande com relação aqui na cidade de Salgueiro. Então ela sai de Eliseu Martins, Piauí, segue até Pecém, fazendo, na verdade, é um arco, né? Vejam só que ela fecha um arco. Existem críticos que dizem que aqui não existe intensidade de fluxo com demanda suficiente para justificar esse transporte. Então, aqui é o ponto principal, que o governo perdeu uma excelente oportunidade, e o estado de Pernambuco, eu sei, através de amigos que eu tenho aí no estado, são ferrenhos defensores dessa ligação da Transnordestina até Suape, esse tramo, por razões de característica desconhecida, entre aspas. Isso aqui está ainda em discussão. Mesmo tendo aí um presidente da República nascido em Pernambuco, um ministro de Portos e Aeroportos, que até recente saiu também de Pernambuco, ministro dos Transportes, que saiu recente também, não é de Pernambuco, mas é da região. Isso não aconteceu, então esse tramo aqui não existiu. Alagoas, aqui. Então, aqui no Suape, esse tramo não existiu. É lamentável, porque não há tempo a perder. O tempo passa muito rápido. Bom, na sequência, o perfil de carga de ferrovia, eu não vou, nesse momento, abrir aqui o link, não está aparecendo para vocês, mas, de toda maneira, isso aqui, eu não ia detalhar mesmo, não. É mais para vocês em termos de consulta. Qual é a participação da ferrovia, né? Às vezes, olha aqui, por exemplo, isso aqui está até 2025, né? 18% é agronegócio, só 1,2% é de container.
Ou seja, a ferrovia no Brasil, meus amigos, no momento que ela foi concedida, ela não foi direcionada para a carga geral. Então, quando vocês vão... eu fui lá nos Estados Unidos, eu vi a ferrovia tal, transportando contêiner, transportando automóvel. O Brasil não foi direcionado para isso. O Brasil foi direcionado para granel. Ou seja, nós somos granel, estamos falando de minério de ferro, nós estamos falando de soja, estamos falando de milho, estamos falando de minério de alumínio, a bauxita. Isso tudo direcionou a ferrovia. Por isso é que eu escrevi um artigo há cerca de um mês atrás, um case, um absurdo, isso é um absurdo chamar de case. Uma rede de supermercado aí do norte fez um transporte ferroviário daqui do interior de São Paulo até o Maranhão, supermercado Mateus, por container, pela Brado, num acordo que ele fez com a Brado, a partir de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Descalvado, até, eu não me lembro agora o nome da cidade aí, que chegou no Pernambuco. Foi o primeiro caso que eu vi de carga de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos que vêm do supermercado. Quando isso aí deve ser uma coisa normal, natural. Então, quando vocês ouvirem falar críticas sobre a ferrovia, direcionem essa análise de que a ferrovia ela foi direcionada para granel e direcionada do interior para os portos, né? Por isso que vocês ousam falar do Arco Norte, né? Então a soja sai do centro-oeste subindo a BR-163 até Miritituba, não é ferrovia, porque a ferrovia está travada, a Ferronorte está travada na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ela passa num pedacinho minúsculo de terra indígena, está parado. Então, são questões que é necessário que vocês conheçam a razão das coisas. Temos também outro ponto importante de ferrovia, a Ferrovia Integração Centro-Oeste, essa FICO, e a FIOL, a Ferrovia Integração Oeste-Leste. São dois projetos já que têm bastante tempo e ainda estão engateando, elas são parte construída, parte não. A empresa a Bamin, que era a empresa que queria explorar os minérios da região oeste da Bahia para fazer a ligação com o Ilhéus, ela vendeu a participação, ficou parado. Então, veja, é um cenário realista isso. Eu não quero que vocês me enxerguem como um cara pessimista. Não, eu sou um cara otimista. Eu sou uma pessoa também realista. Como é que pode, enquanto o chinês, com a mesma engenharia, que o Brasil é um país, vocês estão na Academia de Engenharia, sabe? Nós temos excelente nível de tecnologia de construção de qualquer natureza. Construir ferrovia para o Brasil não tem problema nenhum de tecnologia. O que existe são os entraves. Nesse caso, o entrave é do Tribunal de Contas da União, o entrave porque o indígena fez a greve, o entrave é porque o meio ambiente estabeleceu que naquele trajeto tal coisa não pode acontecer. Então, veja, isso acontece, eu destaquei aqui em amarelo, até hoje está o governo federal, a NTT, discutindo com a Bamin, que é uma empresa de mineração, que era dona da FICO, com a VLI, com a Rumo, para tentar destravar. Então, isso é real, isso é real. Tá? Então, vamos lá com bastante calma. Depois, você na Malha Oeste, Ferrovia Noroeste do Brasil, também é outro caso, que merece uma atenção muito especial. No Noroeste do Brasil, ela existe há muito tempo, deve ver, não sei, o Mar está estudando isso daí, pelo menos 60, 70 anos tem essa ferrovia que liga aqui no interior de São Paulo até Corumbá, lá no Mato Grosso, está aqui escrito, Mairink, aqui perto de São Paulo até Corumbá. Está parada essa ferrovia. E ela pertence na concessão da Rumo. Na Rumo. E o que chama atenção nesse momento, vocês prestem atenção, é que o governo federal, através da Agência do Transporte Terrestre e o Ministério dos Transportes, está fazendo um estudo para uma nova concessão. E, por ironia da questão, a concessão, a Rumo está lá, disputando com a MRS. Ora, que país é esse que tem uma Rumo,
que venceu a concessão, operou a Malha Oeste muito tempo, há alguns anos parou de operar, por falta de carga. Passageiro, então, nem se fala, esqueçam passageiro. Passageiro hoje é só para turismo, né? Com exceção de 2 ferrovias que trabalham regularmente para passageiro. A ferrovia da Carajás, que pertence à Vale, mas ela tem trem de passageiro diário, e a ferrovia Vitória-Minas, que liga Belo Horizonte até Vitória, que também pertence à Vale. O restante não tem passageiro. Então, essa é a questão importante que vocês reflitam. Agora, eu vou falar dessa ferrovia, porque ela existe desde essa época que está aqui. E hoje nós temos essas 2 ferrovias disputando a concessão bilionária. Vale a pena isso? Faz sentido isso? Ora, ainda ontem, conversando com uma pessoa do meu relacionamento, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o Mário Povia, ele dizendo que o nosso projeto é para 2 ou 3 gerações à frente. Isso significa o quê? Nós vamos falar daqui a pouco do PNG da 2050. É essa figura que vocês estão vendo, merece essa reflexão. O tempo não volta. O tempo não volta. E nós tínhamos essa Sorocabana, você pode ver aqui. Sorocabana, o Marra conhece, que é a família da região lá de Sorocaba. Né? Sorocaba foi uma excelente ferrovia. Foi estatizada, entrou para o grupo FEPASA, Ferrovia Paulista, e virou o que deu. Desculpe a maneira crítica que eu estou fazendo, estou apenas alertando, porque muita gente fala muita abobrinha, muita bobagem sobre a matriz de transporte, e eu não falo. Agora, quais são as oportunidades? Vocês vão ver rapidamente aqui. Oportunidade: ferrovia integrada, capital privado, ferrovia autorizada. Ferrovia autorizada veio lá do governo anterior, do Bolsonaro, quando o ministro da infraestrutura, hoje não tem, hoje o ministério foi separado, transporte terrestre de um lado, transporte hidroviário do outro lado. Né? As ferrovias autorizadas foi uma inovação, e na época, cerca de 30 empresas se cadastraram junto ao Ministério da Infraestrutura para a construção de ferrovia autorizada, e hoje nós temos apenas 2 em obra. 2, e são privadas. Elas já nascem privadas, não são públicas. Outro ponto: ferrovia shortlines é uma grande oportunidade. Shortlines significa ferrovia de curto. Existe, para nós todos que somos engenheiros aqui, cada qual no seu ramo, né? Engenharia é uma área muito ampla hoje, mas quem estuda a engenharia de transportes fala que a distância média ideal, mínima para transporte rodoviário é a ferrovia. Isso não é verdade. Existem as ferrovias short lines, de investimento muito menor, ligando distâncias menores. Nós vamos ter no Paraná a ferrovia Teresa Cristina, uma ferrovia pequena, e, portanto, ela é lucrativa. Só que ela congrega carga geral e passageiro, não é dedicada para minério. Nós temos a oportunidade, ferrovias inacabadas ou em projetos, é a oportunidade, expansão dos portos. Nós temos aí uma média, o nosso diretor executivo da Brasil Exports, assistindo direto, os conselhos se reúnem regularmente e com autoridades do governo, autoridade jurídica, etc. e tal, e eles falam, todos são unânimes dizer que o grande problema dos portos brasileiros é a dificuldade de acesso, ou rodoviário ou ferroviário. Eu ouço isso constantemente. E vira uma rotina, a mesma ladainha, parece ladainha de igreja. Porque é mesmo que ninguém faz nada. E esse é um problema sério, que a oportunidade, que ela pode gerar problema, porque esse problema passa a ser um obstáculo. Talvez quem está aí no Nordeste ou em outra região do país não entenda muito bem o que significa 3 ferrovias acessando Porto Santos. A VLI, a MRS e a Rumo. E as 3, para apaziguar o uso do trilho que passa aí ao longo do costado do navio, criaram a FIP, ferrovia FIP, né?
interno do Porto de Santos. Então, só que cada um chega de um jeito lá. Então, isso é importante ter isso muito claro. Por que você reclama? Por que isso? Por que aquilo? Essa é a realidade. Ou seja, como eu disse, eu fiz uma proposta bastante técnica. O obstáculo, direito de passagem, é o tráfego mútuo nas ferrovias, né? Os projetos de investimento do governo com efeito negativo, projeto de governo, não é projeto de Estado, o TCU é o dono da verdade, a judicialização que vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, os investidores internacionais olham isso com muito cuidado, com muito risco, né, em geral, e excesso de licença, burocracia e tal. Bom, aí nós temos a questão das entidades relacionadas com o exemplo é a Ferrogrão. Muito bem. Mudando isso para o outro modal, que é o modal, vamos chamar hidroviário, eu comparei aqui para vocês entenderem a diferença de hidrovia e rio navegável. Aqui ao lado esquerdo vocês têm o que é uma hidrovia, que é considerada uma hidrovia. A hidrovia ela tem monitoramento, ela tem estrutura de contenção das margens, ela tem sinalização, ela possui terminais autorizadas, né? Quando for necessário, a transposição do rio, né? Então, quando isso tudo existe no rio, aqui aparece uma balsa com um empurrador do rio Tapajós com o rio Amazonas. Isso aqui não é do rio Madeira, não é do Solimões. Transformar isso aqui numa hidrovia custa muito dinheiro, muito investimento. Existem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês agora, mas é importante deixar claro por que não tem hidrovia no Brasil. Claro que tem, nós temos rios navegáveis. Por exemplo, o rio Amazonas é o mais importante do Brasil do ponto de vista de carga. É um rio, não é uma hidrovia. É um rio que trafega balsa com caminhões, trafega navio de longo curso e, obviamente, para o interior da Amazônia, os barcos regionais que fazem abastecimento. Lá na Amazônia, estrada é rio. Ponto. Só que do ponto de vista de grande escala, mas eu vi lá na Europa o rio Danúbio, o rio Reno, né? Lá nos Estados Unidos o rio Mississippi, que nasce lá em New Orleans, vai até lá em cima, em Chicago. Virou. É a mesma história sempre, nós perdemos tempo. Nós temos a mesma característica de rios que poderiam ser hidrovias. Por exemplo, o rio Tocantins. O Mamed, se está ainda ouvindo a gente aqui, sabe há quanto tempo, há quantos anos se fala num tal de pedral. Pedral, que o rio, ele tem um pedaço que tem muitas pedras no fundo e não permite a navegação, né? E aqui também no estado de São Paulo nós temos pedral também no Rio Tietê. O Rio Tietê é uma hidrovia. Aliás, é uma das poucas hidrovias do Brasil que chama Hidrovia Tietê-Paraná, né? Quando nós temos um trecho em Avanhandava, onde existe um desnível, que é necessário haver esse dispositivo de transposição, como tal qual existe lá no Canal do Panamá. E essa situação do pedral, onde Avanhandava, é para aumentar calado e permitir um maior peso. Como, por exemplo, nós já temos no Rio Amazonas, aqui eu mostrando à direita, 4 balsas com empurrador. Aqui ainda nós não temos essa possibilidade. Nós temos ainda, nesse caso de hidrovia, o rio Tapajós, que eu estou mostrando aqui. O rio Tapajós é um rio extremamente importante, agora recente, foi autorizado pelo IBAMA a fazer a dragagem de um grande trecho, dragagem natural, porque é uma sedimentação natural de areia no fundo do rio,
E de vez em quando você tem que tirar, tem que fazer a limpeza, arrumar, aprofundar e tal, como nos portos também é a mesma coisa. Só que agora, com essa legislação aí da Convenção da Organização 69 da OIT, o indígena vai lá, meia dúzia de indígena, com celular iPhone 8 não sei das quantas, vai lá e paralisa. Porque pela legislação, o indígena é o povo original. Mas o Brasil não modernizou. Enquanto nós temos Las Vegas, dentro de uma reserva indígena americana, dos Comanches, dos Sioux, e tem lá uma cidade maravilhosa, explorando cassino, assim como lá no norte dos Estados Unidos, Montana, tem também outras reservas indígenas explorando cassino. Aqui no Brasil não. Eles aparecem na televisão de sunga, de pintado, mas saiu da televisão e é uma pessoa normal. Isso tem que ser mudado, na minha opinião. Tem que ser mudado, está dando muito poder para uma coisa que já passou. Já foi no passado. A mesma coisa ocorreu em São Paulo, na época da construção do Rodoanel. Quem é de São Paulo sabe disso, o trecho leste. Na época tinha lá uma tribo moderna, né? De Tupi-Guaranis, também teve um trabalho danado. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para vocês, para quem está estudando, para quem está preparando uma aula, para poder ensinar direitinho. Muito bem. Prosseguindo na hidrovia Rios Navegáveis, aqui eu mostro alguns números que eu não vou em detalhar, de novo falando que eu vou ver esse material de você. Moisés, boa tarde, Daniela, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Quem falou? Bom, vamos lá. Alguma informação, por favor? Não? Sandra, alguma coisa? Não, pode prosseguir, da minha parte não tem problema. Ok. Aqui existe uma solução interessante, como o link não está funcionando, no que você não receber vai funcionar. A MRS é uma empresa... Ok, Moisés, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos que estão virtualmente participando dessa reunião. Agradecer a presença da Daniela e do Rodrigo, de ter disponibilizado esse tempo para poder contribuir com o aprofundamento do conhecimento nessa matéria de suma importância para todo mundo. E, Moisés, para não perder mais tempo, pode dar prosseguimento à reunião, que o comando é teu. Ok. Essa solução, a MRS é uma empresa privada. Ela nasceu para concorrer na concessão lá em 1994 de um trecho da Rede Ferroviária Federal, que é o trecho que liga Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E ela está com um projeto em finalização de construção para ligar, eu chamar de MRS Hidrovias. Eu destaquei isso aqui porque é um projeto super interessante. Ou seja, aqui na barragem São Simão, que é São Paulo, né? Aqui Pederneiras é um ponto de entroncamento de hidrovia com ferrovia, e Tirapina também, são interior de São Paulo. E aqui existe um projeto da MRS integrar o que, de fato, verdadeiramente é um transporte intermodal. Parte vem pelo rio, depois vai para o destino, que pode ser Santos, e pela ferrovia. Esse projeto, vocês vão ver depois que tiver o link funcionando, chama MRS de Hidrovias. É um projeto muito bonito, muito moderno. Depois a participação do aquaviário, o estatístico aquaviário, o Maurício, de novo, eu não vou falar mais disso, o link, como não está aparecendo, eu não vou apertar, mas aqui é o seguinte, aqui aparece nesse link o site da ANTAC. Esse aqui é um print apenas, é um print que mostra a movimentação do transporte aquaviário, né? Que aí vocês vão ver lá que tem aqui, ó,
olha meu mouse aqui, ó. Tem container, longo curso e cabotagem. No site que eu vou mandar, vocês vão ver, tem todas as informações que vocês precisam. Alguém pergunta, mas de granel sólido, o que é de onde para onde? Qual origem e destino? Sabe por que isso é importante? Porque quando se batizou de matriz de transporte, isso reflete o que para nós se chama-se matriz origem-destino, matriz OD. Então ele batizou de matriz de transporte. Então vocês vão encontrar o que é granel sólido, aqui o que é containerizado, veja, aqui o que é granel, o que é carga geral. E mostram que no aquaviário também a carga geral é praticamente incipiente, mesmo considerando o abastecimento da Amazônia. Depois a cabotagem é um destaque especial do transporte aquaviário. Aquaviário a gente fala tudo aquilo que vai na água. Pode ser o transporte marítimo longo curso, pode ser a cabotagem e pode ser também o transporte interior, através de rios e através de lagos. Como lá no Rio Grande do Sul, para quem está acompanhando aí as notícias referente à infraestrutura, sabe que está lá em discussão uma hidrovia ligando lá a Lagoa dos Patos com 2 outros rios que possam dar ligação com o Porto do Rio Grande, etc. Tal. Muito bem, a cabotagem no Brasil, nós temos aqui a seguinte situação do cabotagem típica, nativa, que é o quê? É o transporte marítimo costeiro de porto a porto dentro do Brasil. Só saindo, por exemplo, um porto mais distante que nós temos lá em Manaus, até Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. No meio, a gente tem Belém, a gente tem Santarém, tem Salvador, Pecém, Suape, etc. Vai descendo. Aliás, navegação era uma empresa que pertencia a uma determinada empresa, hoje ela pertence à Maersk. Ela não é mais uma empresa nacional. A Login também, que era uma empresa brasileira, que nasceu do berço da Vale, hoje da MSC. É uma empresa multinacional. A Mercosul Line, que era a terceira maior, hoje pertence à CMA CGM. Também são as três maiores do mundo em cabotagem e transporte de longo curso. A MSC em longo curso é a maior do mundo. Então, elas hoje dominaram. E nós temos também depois a Norcoast. Ela nasceu como Norsul, né? E ela se juntou à sociedade, uma joint venture, com a Pagloide, e depois nós temos a Hidrovias do Brasil, essa é a mais novinha de todas, mas opera muito bem. E fora essa, nós temos mais cerca de 50, que vocês vão poder ver no site da ANTAC, depois quando puder acessar esse link. E aqui vocês têm uma divisão do que representa o percentual de cada tipo de carga no transporte aquaviário, no transporte de cabotagem. Então vejam que a carga geral, ela é pequena, a carga containerizada também ainda é muito pequena. Você olha, mas eu tenho... Por que eu não consigo trazer determinado tipo de produto containerizado do Porto de São Sebastião para o Porto Suape? É uma pergunta que alguém aí precisa responder. Agora, uma coisa importante a destacar para vocês é que essas empresas, a Maersk, por exemplo, daqui um exemplo, ela hoje já não é só um armador. Ela já tem, no Brasil, terminal portuário, Santa Catarina. Ela já tem centrais de distribuição, até mesmo aí no Pernambuco, há pouco tempo eles inauguraram um CD em Jaboatão dos Guararapes. A MSC, ela tem companhia aérea. A CMA CGM também tem companhia aérea. Tem transporte rodoviário próprio. Então virou assim um supermercado de serviços de logística. Isso é bom prestarem atenção, porque isso aqui vai mudar. Não é só questão hidrovia, a mudança é iminente. Bom, aí é para assuntos gerais, para ir para a nossa finalização, alguns dados gerais.
somente para análise comparativa, é coisa que vale a pena somente para informação. Não, se a gente for lá no meu primeiro slide, mostrando a questão histórica, a questão geográfica, densidade mercadológica, etc. Tal, essa comparação ela fica um pouco fora de contexto, na minha opinião. Por quê? A ferrovia, aqui é quilômetro por 1.000 quilômetros quadrados, área, né? Relação de área. Então, nós temos aqui Estados Unidos com 225 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados. E nós temos 31. Eu já expliquei por que isso aqui. Por que isso aconteceu? Bom, também explica aqui a questão relacionada com a política do Brasil. Enquanto nós temos aqui uma situação do país que desdenhou, vou usar essa palavra porque ela fica bem forte, da ferrovia, lá pelos anos 50, anos 60, 70, né? Os Estados Unidos não, continuou valorizando. Né? E essa situação nossa, para nossa tristeza, ela é irreversível, pelo menos por mais 2 gerações. Em termos de volume transportado, a gente vê que grande parte aqui é minério de ferro, né? Transporte ferroviário. Bom, explica mais uma vez por que eu não consigo ligar Belo Horizonte com Goiânia, onde nós temos 2 polos industriais de automobilistas da mesma empresa, do mesmo grupo. E depois qualidade das ferrovias, que é uma comparação, mas isso eu já mostrei lá atrás no outro slide. Agora, força do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, aí são 50 e poucos % da economia nacional. Ela tem uma característica. Por mais que o governo do Estado queira alterar essa matriz, é praticamente impossível. Veja, 93% do que anda no Estado é rodoviário. Ferroviário, apenas 5%. E mesmo assim, a ferrovia no Estado de São Paulo, ela é de passagem, não é de destino. Eu não consigo, ô Maurício, você que sabe o Vale do Paraíba, eu não consigo pegar um produto produzido em Lorena ou em Guaratinguetá e levar ele para Ribeirão Preto. Não consigo. Embora tenha aqui a MRS, e lá em Ribeirão Preto passa pela VLI. Não consigo. Porque não existe essa integração. E pior, não existe interesse da ferrovia. A ferrovia não tem interesse nem em passageiro e nem em carga geral. Ela não tem interesse. Ela foi formatada, todo o estudo econômico financeiro dela foi definido para granel. Do ponto de vista de emissão de CO2, aqui a gente tem rodoviária. Ah, tá bom, beleza. Quanto a isso, ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Tá bom, mas como é que eu mudo isso? Como? Vamos substituir o combustível dos caminhões? Vamos, como agora foi feito, né, modificar o biocombustível, mas não tem o volume para isso. Vamos substituir para eletrificação da frota? Mas não temos ainda condição. Então, cabe o quê para mudar isso aqui? Estratégia de Estado. E eu lamento dizer que nós não temos uma estratégia de Estado. Não temos estratégia de governo. Então, é importante. Isso aqui tudo é verdade. Mas não é verdade o discurso em cima disso. Descarbonização. Tá bom, beleza, eu posso fazer uma descrição, falar durante meia hora sobre descarbonização. Mas qual é o custo dessa transição? Quanto tempo vai levar essa transição? Importante essa reflexão. Mudar isso aqui. Como é que eu consigo mudar isso aqui? Isso é uma verdade, isso aqui não é mentira. Mas como é que eu consigo mudar isso aqui? Não tem como. Como é que pode ainda? Nós temos aí, o pessoal fala, mas eu substituo. Isso a gente vê muito pessoal escrevendo para revista e tudo mais. Eu coloco um trem com 4 locomotivas
com 3 quilômetros de comprimento, e com isso eu tiro 150 carretas da estrada. Beleza. Mas você faz isso para um produto que não é típico do rodoviário, que é o granel. Não é natural do rodoviário o transporte de minério. Assim como não é natural do rodoviário o transporte de soja. É para trem mesmo. Só que não tem uma quantidade de ferrovia suficiente para isso. A estatística do agronegócio, que eu não vou entrar em detalhe aqui, é a quantidade de produção agrícola que nós temos. Não temos transporte suficiente para atender. Muito bem. Então, esse aí está fora do nosso... Aí aparece isso aqui, ó. 2 primos, vamos dizer, na mesma hora, os dois nasceram esse ano. À direita, o Plano Nacional de Logística 2050, foi lançado semana passada, uma cerimônia no Ministério dos Transportes em Brasília, e do lado esquerdo nós temos o plano da CNT, Confederação Nacional de Transporte. Ambos, eu vou colocar o link para vocês aí depois, vocês vão poder analisar, poder estudar e fazer o seu comentário. Que eu consigo enxergar 2050? Não. Vamos refletir o seguinte, isso é uma diretriz. E se eu mencionar aqui, pelo menos para quem me conhece há mais tempo, uma média, quantos planos de transporte, logística de transporte já tem no Brasil? E um não substitui o outro não, hein? Cancela o outro. O que eu mais participei diretamente foi o PNLT, há 20 e poucos anos atrás, Plano Nacional de Logística e Transportes, e o PNLP, Plano Nacional de Portos. E fica lá. Então, na verdade, aqui vocês vão analisar, eu não vou comentar, mas analisar os 2 planos. Vale a pena, porque é novo, é recente, ele está disponível. Tanto é que, a partir desse plano, esse jornal aqui é o BE News, BE é Brasil Export, é um fórum, que eu já mencionei na abertura dos trabalhos, é um fórum sensacional, eu tenho a sorte de ser parte de 3 conselhos desse fórum. Esse jornal é diário, ele mostrou essa semana passada. 2 trilhões para modernizar a infraestrutura. Está lá no plano da CNT e no plano de 2050. Vocês reflitam. O que significa 2 trilhões e em quanto tempo? Reflitam, comparem para quem é aí do Nordeste, quanto a CSN já gastou com dinheiro público para Transnordestina em 20 anos. Então, é uma reflexão muito importante para clareza, porque quando se fala em matéria de transportes, nós temos que olhar aquilo que é a realidade. Por isso eu estou mostrando aí, ó, tudo problema. Essa aqui, alguém conhece essa ferrovia? A Transnordestina, Ferrogrão então, que está lá, rodovia 319, essa aqui liga Manaus a Porto Velho, essa aqui tem um problema ambiental muito sério. 364, Cuiabá, Porto Velho. 163, que seria uma rodovia que escoa 60% da soja do Centro-Oeste, para até Miritituba. Miritituba fica uma fila enorme, uma fila de caminhão na época da safra. Vocês acompanham aí, já tem que não quiser, entra no Google e pede lá filme da BR-63 da safra de soja. Vocês vão ver lá caminhoneiro por uma semana, 10 dias parado num barro danado, porque tem um bom trecho da BR-63 que é concedido, outro trecho é barro. É um ciclo 3 e aí vai. A rota bioceânica, com perdão da palavra e desculpa a vocês todos, uma tremenda idiotice. Qual a razão de ligar? Nós temos no Brasil 4 estudos de bioceânico.
Atlântico-Pacífico. Eu participei de um deles, há muito tempo atrás, contratado na época pela Suframa, lá do Amazonas, utilizando... É viável, do ponto de vista técnico, é viável, mas o econômico financeiro não. Por que eu dizia na época para o governador, o pessoal lá, Suframa, por que ligar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico? Eu vou subir o rio Solimões, mais ou menos 900 quilômetros, entrar no Peru, até uma cidadezinha pequena chamada, se não me falha a memória, Saramariza. E dali eu tenho mais 850 quilômetros de estrada que não existe, até chegar no porto de Paita, lá no litoral do Peru. Caramba! Isso vai ter 25 anos de esse estudo. E, de repente, aparece a China, muito próximo desse lugar chamado Paita, um porto lá, um porto secundário do Peru, e constrói o Porto de Xangai em 3 anos. Em 3 anos ela fez o projeto executivo, construiu e está em operação Porto de Xangai, ali no Peru. Um porto gigantesco. Para reflexão de vocês, Xangai. Chankai. Depois procure saber sobre esse porto. Vai ligar o que com o quê? Num país que tem problema financeiro, problema econômico, problema político, problema ambiental, como é que eu vou atravessar uma grande parte do país que é reserva ambiental? Lá do outro lado eu vou ter que contornar a Cordilheira dos Andes? Como assim? Então, se alguém puder me explicar, eu já falei, me expliquem, por favor, porque eu não conheço, o estudioso que sou, não consigo ver. E assim vai, ficam para vocês aqui, que eu falei aqui, os planos internos que estão aqui embaixo. Bom, e para finalizar, vou mudar um pouco o assunto, só rapidinho. Essa aqui é a Revista Ferroviária, semana passada, uma semana, não sei. Publicou isso aí: governo quer reduzir custo logístico do Brasil de 15% para 6% do PIB. Aqui tem 2 mentiras. Primeira, custo logístico do Brasil não é 15% do PIB. Esse é um número produzido por 2 instituições privadas que acabou caindo na boca do povo. E sempre que eu peço esclarecimentos sobre demonstrativo, que a gente chama de memória de cálculo, para chegar nesse número, eu nunca consigo obter a resposta. Qual o breakdown? Qual o detalhamento? Sabe por que isso é importante, senhores? Porque a logística que usa a infraestrutura, que usa o transporte, ela nasce no mundo mineral, lá na extração de minério, no mundo vegetal, lá na produção da soja, na produção da cevada, etc. E no mundo animal, na produção de carne. Tá? Então, é muito longa, essa cadeia produtiva é muito longa. E eu queria conhecer por trecho. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui da minério de bauxita, que faz alumínio. A maior mina de bauxita fica lá no Pará, na cidade no município de Oriximiná. A gente fez um projeto lá, o Daniel participou lá uma vez, lá em Porto Trombetas, é o nome da cidade, lá onde fica, ali é extraída a bauxita. Vai de navio até Vila do Conde, no Pará, também dentro do Pará, transforma a bauxita em alumínio, alumínio, o alumínio vem para o estado de São Paulo para fazer embalagem, para fazer... Então, é longo isso daí. Então, por isso é que a primeira mentira da minha posição, eu sou uma pessoa assim, de muita posição firme, sabe? E o pessoal discute comigo, mas sem problema nenhum. 15% é pouco. No mínimo, o custo logístico do Brasil, somado, é próximo de 30% de todo o que se consome em transporte no Brasil. E derrubar isso para 6% é uma falácia. Imaginar que até 2050 o Brasil vai conseguir fazer a mudança da matriz de transporte do rodoviário e hidroviário, do rodoviário para hidroviário e ferroviário,
sonhar que vai ser um mundo de sonhos. Isso não é possível acontecer. Eu destaco também, isso é o que eu te falei agora há pouco, olha, o PNL agora, eu falei em 1,2 trilhão de reais, dos quais 734 bi do Ministério do Transporte, 490 bi de investimento público. Beleza. Aonde nós vamos mais dinheiro? Nós estamos lá em 2026. Né? Então, preste atenção na realidade. A gente tem chance de ser otimista, pessimista e realista. O realista, isso já disse lá um pensador inglês do século XVIII, William Wordsworth, que disse que quando o vento muda de direção, o pessimista reclama. O otimista espera o vento passar. E o realista ajusta as velas. Portanto, vamos enxergar isso aqui, um dado oficial, PNL 2050. Seja o quê? Realista ou otimista? Eu sou realista. E vai finalizando aqui também, essa expansão da infraestrutura ferroviária concentra 1,1 trilhão. Daqueles 2 trilhões anteriores que vocês viram, 1,1 é da ferrovia. Caramba, aonde vai ser isso aí? Ok, vamos lá olhar o plano, né? Vamos lá olhar o plano. Vamos abrir, o plano tem 100 e poucas páginas, 120 páginas, né? Dá para olhar, são os vetores, né? São os eixos que definidos pelo governo. E são os demais. Então, veja só, é importante a gente ter claro que de boas intenções o mundo está cheio de gente. Queria saber o seguinte, na reflexão para vocês, né? A matriz de decisão, eu comecei falando lá atrás, que ela nasceu por fatores históricos, né? Ou seja, lá no meados do século XIX, começou a ter a substituição do tração animal por tração mecânica, do vapor. Depois do petróleo veio o motor à explosão, né? O navio passou a substituir a vela por tração de vapor, depois tração, e agora está voltando para vento de novo. Então, é uma sequência natural. Portanto, eu gostaria de ser muito otimista com relação a essa análise, porque o realista é o cara que entende a necessidade de ajustar as velas, é o meu caso. Finalizando, eu estou fornecendo para vocês aqui, são fontes de consulta, vocês vão passar o mouse em cima de cada um desses links e vão procurar aprofundar aquilo que vocês acharem mais interessante. Aqui vai, desde a nova rota do Arco Norte, Roraima, ligando Roraima à Guiana, está lá o material. Tem lá um artigo interessante de um amigo meu, que faz é o diretor da Escola Superior Luiz de Queiroz, né? Que escreveu esse artigo que está aqui, eu coloquei para vocês lerem. Tem também aí a questão relacionada com a ferrovia, história da FEPAS, a queda da maior ferrovia paulista. Então tem um monte de informações das fontes que eu consultei, que eu achei interessante transformar para vocês. É isso que eu tinha para vocês, eu fico à disposição para qualquer pergunta e muito obrigado por enquanto. Ô, Vantini, agradecemos muito a sua participação, a sua disponibilidade em nos brindar com excelente palestra. Você esclareceu muitos pontos importantes aqui que tornam mais elucidativa a questão da matriz de transporte brasileira, que é o tema que nós vamos apresentar como um position paper da Academia Nacional de Engenharia, como eu disse. Mas eu fiz aqui algumas anotações e queria fazer alguns comentários. O primeiro é o seguinte, você falou daquela questão que trava muito a infraestrutura brasileira, questões menores, questões ambientais, questões indígenas. Você falou da Ferrogrão. Nós tivemos, há cerca de 2 anos atrás,
a presença aqui no nosso comitê de representantes da Ferrogrão, e foi mostrada lá todas as dificuldades. Essa ferrovia está há vários anos suspensa lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando uma definição com relação a essa questão indígena, enquanto, por exemplo, eu vi recentemente um mapa de uma província da China, há 15 anos atrás e hoje, a diferença é assustadora com relação ao avanço da infraestrutura, principalmente ferroviária. Mas eu queria lhe dar um exemplo para reforçar seus argumentos. Aqui no Nordeste nós temos a ligação rodoviária Recife-Maceió, BR-101, em pista dupla, daqui para Maceió, com exceção de um trecho de 12 quilômetros que passa perto de uma reserva indígena. Então, nesse trecho de 12 quilômetros, os índios não permitiram, está sendo solucionado agora. Eu passei recentemente lá e vi que estava havendo uma tentativa de início das obras de duplicação. Isso está em vários anos. Os índios não permitiram a duplicação da rodovia e muitos acidentes aconteceram lá, porque a pessoa vinha numa rodovia em pista dupla, aí mudava para pista simples, ia fazer uma ultrapassagem, aí já não era uma rodovia em pista simples e que, evidentemente, o acidente estava ali com colisões frontais. É uma coisa realmente incompreensível isso que nós temos no nosso país. A outra consideração que eu gostaria de fazer é com relação ao que você falou aqui da malha ferroviária do Nordeste. Hoje, a situação que nós temos é absolutamente dramática, principalmente nos estados do Nordeste Oriental. Há cerca de 20 anos não circula um trem de carga sequer nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, os estados do Nordeste Oriental. Isso por uma decisão da concessionária que o governo acatou. Então, Pernambuco, por exemplo, foi o primeiro estado do Norte e Nordeste a ter uma ferrovia, foi inaugurada em 1858, a segunda do Brasil, 4 anos apenas depois lá do Irineu Evangelista de Souza. Hoje nós temos totalmente privados de ferrovia aqui no estado. Eu tenho um trabalho, um livro, uma publicação que foi do meu pai, que se intitula Cadernos do Nordeste, que foi coordenada por Gilberto Freire, em 1925, por ocasião das comemorações do centenário do Diário de Pernambuco, que é o mais antigo jornal em circulação na América Latina. Ele agora está completando 200 anos. Pois bem, em 1925 tem um capítulo nesse livro que foi escrito por um engenheiro chamado Graciliano Ramos. E lá ele relata a situação. O título é Viação Férrea no Nordeste, 1858, que quando começou a circular o primeiro trem, até 1925, que foi o ano da sua publicação. Pois bem, naquela ocasião, Pernambuco tinha 936 quilômetros de ferrovias em operação. Hoje nós temos 0, não de hoje, já de vários anos. E nos demais estados do Nordeste Oriental, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, cada um tinha em torno de 330, 340 quilômetros, de modo que somados os 4 estados, dava 1.964 quilômetros de ferrovia, todas em operação. Hoje nós temos 0 nos 4 estados. Então é realmente algo compreensível. Em termos de Brasil, a situação não é diferente, não. Por quê? Hoje o Brasil tem de ferrovias a mesma extensão que tinha 100 anos atrás. 30 mil quilômetros. Pouca coisa foi construída, mas muitos ramais foram erradicados durante um certo tempo, que a política era erradicar ramais que não dessem lucro, como se o objetivo da ferrovia fosse exclusivamente levar lucro e não desenvolvimento econômico da região. Outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, enaltecendo sua palestra, é a questão das rodovias. Vejam, o modo rodoviário é o predominante no país, como você bem destacou. A depender da fonte, esse número, você falou 65%, é realmente o número que a gente toma como base. Mas, por exemplo, aqui em Pernambuco, em 2002, eu coordenei o Plano Logístico do Estado. Naquela ocasião, Pernambuco tinha 86% da sua movimentação de cargas por rodovias. E você citou há pouco o estado de São Paulo, que o número ainda é maior. E hoje esse percentual aqui em Pernambuco é maior, porque na época ainda tinha ferrovia e hoje não tem mais. Então é algo dramático. Apesar de ser o modo predominante no Brasil, nós temos seríssimas deficiências quantitativas e qualitativas. Quantitativas, porque o Brasil hoje, você citou aquele número 114 mil quilômetros, que foi a amostra que foi inventariada pela CNT nessa última pesquisa de rodovia. A extensão total de rodovia pavimentada do Brasil é de 214 mil quilômetros. E você vê que comparação dura contra nós. Na verdade, essa deficiência do Brasil em infraestrutura é de tudo. O Brasil jamais será um país desenvolvido se não resolver essa questão da sua infraestrutura. É em água, é em esgoto sanitário, mas nós nos detemos aqui na área de transporte. Então, Minas Gerais, que é o segundo estado do Brasil mais bem servido de rodovias pavimentadas, desde a época de Juscelino Kubitschek, que levou para lá ministro de transporte, tinha que ser do mineiro, diretor-geral do DNR tinha que ser mineiro,
Minas Gerais tem 25 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e é maior do que a França, territorialmente. E a França tem 950 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Não tem nem como comparar. Então, é esse fosso, esse abismo que nos separa realmente dos países desenvolvidos. Você falou sobre a questão também da Transnordestina. Isso é uma questão que o nosso amigo Marcílio Cunha, que está ali, inclusive eu agradeço a Marcílio pela indicação mais uma vez do seu nome para proferir a palestra. Marcílio é um amigo comum nosso, né? Temos travado uma luta, Marcílio Cunha, comigo, com o Fernando Jordão, que eu não sei se está aqui presente, acho que não, com relação à Transnordestina. É um verdadeiro absurdo que tem acontecido com a Transnordestina. De 2 anos para cá, nós já proferimos mais de 20 palestras sobre a Transnordestina, os problemas seríssimos causados aqui ao estado de Pernambuco e aos demais estados do Nordeste Oriental. Com essa condição que a concessionária impõe e que o governo docilmente aceita, nós vamos ter agora o Porto de Pecém, na situação atual, atendido por 2.446 quilômetros de ferrovias, 1.207 bitola métrica vindo do Porto de Itaqui e o restante na Transnordestina. E os outros estados do Nordeste Oriental, 0 quilômetros de ferrovia. Quando a concessionária assumiu em janeiro de 98, o leilão foi em julho de 97, o Nordeste tinha 8 portos ligados à sua malha ferroviária, que era de 4.238 quilômetros. Eram os portos de Itaqui, Mucuri, Pecém, Natal, Cabedelo, Recife, Suape e Maceió. 8 portos. Hoje só tem 2, Itaqui e Pecém, porque a concessionária, com a sua, digamos assim, interesse, porque a concessionária tem um interesse no Ceará, interesses pessoais, políticos, empresariais, e afastou completamente os demais estados, provocando um grave desequilíbrio intra-regional, como se já não bastassem os desequilíbrios interregionais. Isso é um tema realmente que preocupa muito. E veja bem como é essa questão aqui da definição do modo a adotar. Nós temos um polo econômico importante aqui em Pernambuco, que é o polo de Goiânia. Lá tem uma grande indústria de automóveis e tem também uma indústria farmacoquímica lá. E o Estado se comprometeu a fazer a ligação dessa área com o Suape, 2 polos econômicos precisos. Pois bem, ninguém cogitou da possibilidade de que essa ligação pudesse ser de outro modo que não rodoviário. Nós temos, por exemplo, uma ferrovia, eu tenho discutido muito isso com o Fernando Jordão, uma ferrovia que passa a 18 quilômetros lá da BR-101, onde está o polo de automóveis. É uma ferrovia que é licenciada operacionalmente, com faixa de domínio preservada, claro, precisando de investimentos, que ela está abandonada já há um certo tempo, e que chega ao Porto Suape. Outra possibilidade seria fazer essa ligação de Goiânia com Suape por meio marítimo, porque Suape já é um porto, seria só construir um porto, não precisaria ser do tamanho de Suape lá em Goiânia. Não, ninguém cogita disso, tem que ser rodovia. Aí se constrói uma rodovia com seríssimos problemas ambientais, aí tem mesmo. Atravessar uma região de mata fechada, no trecho norte, com a demanda pequena, não é a demanda que se esperava, e não resolvendo um problema seríssimo que nós temos aqui, que é a travessia de uma área urbana em Abreu e Lima. Então, essas questões realmente, eu orientei 2 trabalhos de TCC na Universidade Federal de Pernambuco exatamente para definir entre Goiânia e Suape qual seria a melhor maneira de fazer a ligação, ou rodoviária, ou ferroviária, ou marítima. Mas a decisão foi tomada, tinha que ser rodoviária sem estudo, sem nada. E por fim, aliás, ainda tem um comentário que eu queria fazer aqui sobre o Rio São Francisco. Rio São Francisco é uma dádiva da natureza para com o Nordeste, não apenas por nos gerar energia elétrica, mas também por ser navegável numa extensão de 1.271 quilômetros, desde Pirapó, de Minas Gerais, até Petrolina, em Pernambuco. E realmente não é explorado. E, por fim, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: os tribunais de contas, eles, no meu entender, eles exorbitam das suas atribuições. Porque o Tribunal de Contas, na verdade, não é um poder. É um órgão auxiliar do poder legislativo. Os poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. E o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo. Mas ele se arvora em extrapolar suas atribuições, e aqui no caso da nossa ferrovia Transnordestina, ele mandou simplesmente suspender as obras do trecho Salgueiro-Suape, que já tinham sido licitadas, numa total inversão de valores, porque o governo federal já gastou 18 milhões de reais no projeto do trecho Salgueiro. Na verdade não é Salgueiro, é Custódia, porque até Custódia já está construído, no trecho de Custódia até Suape. Aí depois do projeto pronto, aí coloca a carroça na frente dos bois e vai exigir um estudo de viabilidade. Estudo esse que não foi exigido no caso cearense.
Eu hoje não chamo mais Transnordestina, eu chamo Ferrovia Transcearense, com todo respeito aos cearenses, porque ela só atende ao estado do Ceará. E lá é mais complicado, porque lá, nesse caso da ligação de Eliseu Martins Salgueiro Pecém, você tem uma mina privada, tem um porto privado, que a concessionária é a dona do mesmo grupo que opera um terminal de uso privativo no Porto Pecém, e tem uma ferrovia privada também durante 30 anos, o período da concessão. Aí pode investir recurso público, né, no entendimento do TCU. Pode investir recurso público ligando uma mina privada, um porto privado com a ferrovia privada. E Suape é um porto público. E o Tribunal de Contas cria todo tipo de dificuldade para viabilizar esse trecho Salgueiro-Suape. É só essa observação que eu queria fazer. E, no mais, lhe parabenizar efusivamente pela sua brilhante palestra, mais uma vez atendendo aqui ao nosso pedido da Academia Nacional de Engenharia, em especial aqui do Comitê de Logística. Muito obrigado, Fantino. Muito bem. Na ordem... Pois não? O Marcílio tem a mão levantada? Justamente aqui na ordem, o nosso amigo Marcílio aí está o primeiro inscrito. Quem mais quiser falar, por favor, levante a mão, que a palavra será concedida. Marcílio, por favor, amigo. Está com o microfone desligado, Marcílio. Liga o microfone agora. Tá bom agora? Agora está fluindo. Tá. Parabéns, amigo Vantini, pela rica apresentação, né? Eu vou tentar fazer um histórico aqui bem rápido. Eu lido com logística desde o ano de 1972, quando entrei na White Martins aqui em Recife, e fiquei com a responsabilidade de fazer a distribuição, não era logística, era a distribuição dos produtos de líquido e gasoso do Aracaju até Manaus, né? Utilizando o que se tinha de disposição na época, que basicamente é o que a gente tem hoje, o rodoviário, para fazer essa movimentação mais rápida e alguma coisa fluvial lá de Belém até Manaus, né? E depois, continuidade também na concorrente, que foi a AGA, que tinha uma empresa, tinha também aqui uma estação de produção, e 10 anos de Souza Cruz fazendo projetos não só em nível regional aqui para Pernambuco, mas participando dos projetos maiores em nível nacional, né? Então são 50 anos aí de andança dentro dessa área de logística, né? Passando pela Alpargatas também, e sempre envolvido com armazenagem, distribuição e movimentação de produto, né? O que chama atenção é que, pelo tempo, né, as coisas não mudaram, né? São 50 anos que eu vejo se repetir nos dias de hoje em termos de projeção. Uma coisa que é verdadeira, que Vantini salientou bem aí, que não é um plano de Estado e sim plano de governo. Muda as pessoas, muda os políticos, muda os técnicos. Os técnicos hoje, Maurício Pina, principalmente ele e Fernando Jordão, que tem ido constantemente a Brasília, junto ao Ministério do Transporte, a dificuldade de fazer com que o pessoal saia do birô e venha ver a realidade da gente. Então fazem os projetos internamente sem consultar as pessoas que são diretamente envolvidas na região, né, como Maurício Pina. Eu também me incluo, e Fernando Jordão, principalmente nós três que estamos aí nessa luta do trecho Salgueiro a Suape, né, principalmente, e que as coisas não andam, porque toda hora aparece uma novidade, uma mudança. Na realidade, agora recentemente eu recebi uma solicitação do superintendente da Sudene para fazer um trabalho. Aliás, foram 2, mas um dos trabalhos ele me pediu, até de forma pessoal, se eu tinha condições de fazer uma projeção de demanda, porque ele foi falar com um empresário da área ferroviária, de uma grande empresa aqui, nacional. Ele não citou o nome, mas eu acredito que tenha sido a MRS, e o diretor que esteve com ele questionou alguns números em termos de demanda, que dava como 30 milhões de toneladas a capacidade máxima da malha ferroviária original, né, do projeto,
que era contemplar a região Nordeste toda, né? Que depois se transformou no T invertido que a gente tem hoje aí, ligando Eliseu Martins, Salgueiro a Pecém e Salgueiro a Suape, né? Como eu tenho muitos dados e acumulo isso a vida toda, né? Eu tenho os dados iniciais do projeto original em termos de demanda de produto que essa linha teria e acompanhando as projeções de crescimento em termos, principalmente de chipsita, movimentação de combustível, cimento e também frutas e tudo que compunha o projeto original, né, em termos de demanda. As projeções em termos de crescimento foi feito de 2005 até 2027, até o próximo ano, e eles foram muito felizes no trabalho, que realmente foi um trabalho que, acompanhando de perto, eu vejo que houve uma evolução de crescimento desses produtos. Mas que, na realidade, a gente sabe que uma ferrovia, principalmente aqui nesse trecho muito bem citado por Vantini, que não aparenta inicialmente uma vantagem econômica em termos de produtos para movimentação, mas a gente sabe que uma boa parte dessa parcela é social, né, em termos de trazer progresso para as cidades do interior, trazer emprego, movimentação de passageiros que não existe mais, enfim, e que com produtos também tem. Então, o pedido do superintendente foi que o senhor tinha condições de ativar e fazer uma demanda até quando atingiria os 30 milhões de toneladas. Fazendo o estudo, e levando em consideração que eu tinha de informação na ocasião, que em 2027 a gente estaria com um trecho de Pecém concluído e de Suape também concluído a partir de Salgueiro, fazendo a projeção de 2027, o atingimento das 30 milhões de toneladas, dentro do que eu tenho de demanda, seria atingido em 2037. Então, em 10 anos, estando a ferrovia instalada, vamos dizer assim, a malha pronta, funcionando, e que estivesse realmente tudo pronto para funcionar a partir de 2027, em 2037 a malha já estaria chegando ao seu limite de capacidade. Então, isso sinaliza de que a gente está apanhando para concluir um trecho relativamente pequeno, né, em termos de menos de 600 quilômetros, que é a Suape até Salgueiro, e que a gente vê que as coisas não andam, né, não saem do papel. Hoje eu estou vendo aí no noticiário vários planos sendo lançados que a partir de janeiro vão sair oficialmente para as obras, né? Mas a gente sabe que uma mudança de governo volta tudo a estaca zero e começa tudo de novo, né? Então esse problema realmente que Vantini citou, que não é plano de Estado e sim plano de governo, isso é uma realidade bem caracterizada, e nesse tempo todo que eu tenho de logística, realmente isso acontece. Parabéns mais uma vez, Vantini, sou seu fã. Obrigado, Marcelo, você é um grande amigo, a gente troca figurinha praticamente todo dia, toda semana, né? Me interesso muito pelos seus trabalhos aí com a Transnordestina. Legal, obrigado por ter participado aqui comigo também. Ele é um gaúcho, mas que já se pernambucanizou, porque ele está aqui há mais de 30 52 anos. 52 anos, perdão. É muito tempo. Bom, eu queria fazer só um ligeiro complemento com o que Marcelo falou sobre Transnordestina, que é o seguinte: o que nós temos batido muito é que mesmo que essa ferrovia seja construída, espero estar vivo um dia para assistir, ela não vai, a perda de competitividade que ela causa para Suape Pecém é muito grande, porque o projeto é da concessionária, ela procurou atender ao Porto Pecém, então tem erros grosseiros, gritantes no projeto, com relação à bitola, com relação a um trecho com forte declividade que exige uma terceira locomotiva, que chama locomotiva Helper, traçado afastado das áreas de produção, em uma lógica invertida. Eu costumo brincar dizendo que o pessoal do século XIX parece que era mais inteligente,
porque a ferrovia foi construída lá do porto para o interior. Agora está se fazendo ao contrário, do interior para o porto. E nós temos, entre Salgueiro e Custódia, um trecho de 179 quilômetros de ferrovia que está pronta há mais de 15 anos. Nunca passou um trem e nem vai passar enquanto chegar ao seu destino final, que é o porto. E vai agora, está licitando essa obra agora, que Marcílio citou, de Custódia a Arco Verde, que são mais 73 quilômetros e vai ser a mesma coisa. Vai construir, vai ficar abandonado lá no meio do sertão, sem que passe um trem sequer sobre ele. Bom, alguém mais deseja se inscrever? Marcílio continua com a mão levantada, mas já esqueceu de tirar. Não é isso, Marcílio? Bom, Vantini, para suas considerações finais, okay. Nós estamos com quase 2 horas de profícuo debate e eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais antes do encerramento. Então, só avisar aqui só uma questão. Tem uma pergunta do Fagner. Cadê, Fagner? Ele está aqui? Está no chat. Coloca o vídeo e tira o som, por favor, Fagner. Dá para colocar o som dele ou você lê, Sandra? Eu posso ler. Não, o Fagner não está presente? Não sei. Ele está no chat. Não, deixa ele falar primeiro, Sandra. Então, Tá. Bom, enquanto ele não se aproxima, eu creio que o Fagner é da... Eu não sei. Bom, veja só, Maurício, esse final de debate com você e com o Marcílio foi muito enriquecedor, porque vocês têm na memória uma realidade perfeita a respeito de uma região chamada Nordeste, coisa que nós não temos a não ser através dos estudos publicados. Agora, veja que interessante, Marcílio e Maurício, esse comentário final de vocês focou muito na ferrovia. Isso mostra claramente a incongruência que existe no nosso país com relação ao que se fala e o que se faz. Aí é que nessa relação existe falta de credibilidade. Porque credibilidade é a relação entre o que se faz e o que se fala. A origem disso, agora eu vou falar um pouco sobre filosofia. A origem disso, isso é filosofia, mas já conversei muito durante algumas viagens técnicas na Europa, nos Estados Unidos, tratando desse tema. Por que que o Brasil, para falar da América do Sul como um todo, nós fomos, da América Central inclusive, nós fomos colonizados por espanhóis e portugueses, cada qual com uma cultura. A colonização ela foi exploratória para todos os países, do México para baixo. E o Brasil, por sua característica de origem filosófica histórica, onde Dom João VI fugiu da Napoleão Bonaparte, transferindo o reinado para o Brasil, junto com ele vieram os métodos de gestão existindo na época, que comparativamente ao que a gente vê nos Estados Unidos, os Estados Unidos não foi explorado. Os irlandeses que foram para lá, irlandeses, não eram os ingleses, os irlandeses, criaram uma cultura completamente distinta da nossa. E enquanto aqui nós tivemos uma dicotomia, Dom Pedro I lançando a independência do Brasil, quase simultaneamente os Estados Unidos também lá, elegendo o primeiro presidente Thomas Jefferson, nós, no Brasil, tivemos uma sucessão de estadistas de diferentes origens. Sintetizando, essa questão histórica mostra que o Brasil, não vou falar não vou falar dos outros países, o Brasil criou uma cultura de extremos. Enquanto você pega países socialistas da Europa, como Alemanha e França, por exemplo, ou monarquia como a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, a gente observa que a distância entre
o socialismo da esquerda, o socialismo da direita é muito pequena. Ou seja, muda o primeiro-ministro da Alemanha, mas a Alemanha não muda. Ela continua na sua velocidade de crescimento. Nós, no Brasil, tivemos, a partir do Império, e nós tivemos, felizmente, um imperador, Dom Pedro II, foi uma pessoa extremamente atualizada para a sua época, amigo de grandes inventores, etc. e tal. Ele foi colocado à deriva da vida por um golpe de Estado. E a partir dali, sucederam-se tipos de governos distintos, que foi ampliando, o Marcílio. Eu também sou de 72, comecei na sua mesma época, só que eu comecei na General Motors. Começou a partir dali, enquanto o mundo vivia a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil vinha muito rastejando em cima de um colonialismo, e não soube, os presidentes que nós tivemos não souberam transformar o modelo colonialista para um modelo desenvolvimentista. Quando isso veio acontecer, já veio a ditadura brasileira com Getúlio Vargas. Então isso tudo vai mostrando o impacto da história na nossa realidade, culminando com a influência dos anos 1960, com o que eu chamo de comunismo cubano. Porque o comunismo russo, o comunismo chinês, é um comunismo que deu resultado. Você não vê ninguém falar que o chinês é infeliz. Ele foi infeliz até 1988. Depois da Revolução, não. A Rússia, com tudo que tem lá, o Putin, só tem mas é um país que se desenvolve. Nós tivemos aqui a influência originária de Fidel Castro. Portanto, quando hoje, em plena eleição, se fala em extrema esquerda e extrema direita, é que a nossa extrema esquerda, que já vem há muitas dezenas de anos dominando o Brasil, ela é uma esquerda comunista cubana, extremista. Essa gestão, não quero falar de nome nem de partido, mas essa gestão, ela olhou para a perpetuação, que é o modelo Fidel Castro. Que o comunismo cubano não foi o mesmo comunismo da Rússia. Ela foi customizada por Fidel Castro. E aí ele foi para Nicarágua e foi embora. Então esse tipo de coisa, Marcelo, na minha visão hoje, para sair dessa panaceia da infraestrutura logística, eu entendo que é muito complexo do ponto de vista de curto prazo. Tomara que o Maurício consiga viver bastante para ver essa transnordestina funcionando, para ver um trem apitando até chegar em Suape, porque eu não creio que isso aconteça em menos de 2 gerações. Ou seja, e para nós aqui, com cabelo branco, 2 gerações significa pelo menos 40 anos à frente. Então, não creio que a gente vá ver isso daí. Essa é a minha condição final. Bem, antes de eu finalizar, o Fagner tem uma pergunta, não levantou a mão, Fagner? Qual é a pergunta, Fagner? Posso, Martins, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos presentes aí. Eu sou aqui de São José dos Campos, né? Sou graduando na FATEC, na Faculdade de Logística. Recentemente eu vi uma reportagem na CNN sobre o derrocamento do canal lá de São Lourenço, onde o senhor comentou agora há pouco sobre as hidrovias, para melhorar a navegabilidade durante todo o ano, até mesmo no tempo de seca. O senhor acha viável uma obra dessa para infraestrutura e para aumentar essa navegabilidade, aumentando a eficiência?
principalmente do transporte de soja do Tocantins? Esse Pedral do Lourenço, ele está no rio Tocantins. É um rio tão importante quanto o São Francisco, mencionado pelo Marcílio. É um rio que não permite transporte economicamente viável em toda a sua comprimento, exatamente por causa desse pedral. Uma média, um especialista nesse assunto sabe o que eu estou falando. Então, por que não é retirado esse pedral? É longo, é grande, é muita coisa. Mas é o meio ambiente. Se me permitem, com opinião independente que sou, eu sou responsável pelo que eu falo. Infelizmente, nós tivemos uma ministra de meio ambiente extremista, chamada Marina Silva, e ela não soube conciliar desenvolvimento com meio ambiente. Ou seja, se fosse ela ministra dos Estados Unidos, estaria os Estados Unidos até hoje no século XIX. Portanto, a resposta sintética, Fagner, para você que está se graduando, sim, a hidrovia ela é viável. Sim, a intervenção no Pedral do Lourenço, lá no Tocantins, com o Pedral de Avoiandaba, aqui no Rio Tietê, são viáveis economicamente falando. A resposta é sim. O Mar também tem alguma pergunta aí, Mar? Não, de fato eu queria te cumprimentar pela exposição e muito rica nas fontes, tudo, dá uma segurança e dispõe para todos nós um material para continuarmos aí pesquisando. Eu, da minha parte, tenho a dizer muito obrigado. Obrigado, Marcos, pelas suas considerações. Perfeito. Alguém mais deseja falar? Bom, pessoal, não tendo mais quem pediu a palavra? Fagner? Quem foi? Isso, não estou vendo. Sou eu. Um assunto bem pertinente que o senhor Vini comentou também, sobre... Pronto? Alô, senhor Martins? Não ouvi você, Fagner. O som não está bom não, Fagner. Está chegando muito truncado o som. Você pode escrever no chat, se possível. O senhor comentou sobre a palestra, foi que aqui no Vale do Paraíba nós somos corredor. Hoje vivemos muito essa questão de roubo nas rodovias. Seria viável o transporte via ferroviário, principalmente para a região metropolitana, onde há muito assalto nas cargas, principalmente de eletroeletrônico? Você não concluiu que está... O seu sinal está ruim, mas eu entendi a sua pergunta. Veja só, nós não estamos... Eu não estou focando a questão da matriz de transporte relacionada com a segurança. Esse é outro assunto, é outro departamento. De toda maneira, eu afirmo o seguinte, nós já fizemos estudos, a nossa empresa já fez estudo para a MRS, para transporte de passageiros de curta distância, ligando a cidade de Taubaté até a cidade de São Paulo, na Barra Funda. E também fizemos estudo para transporte de carga, granel, principalmente areia. A região do Vale do Paraíba é um grande fornecedor de areia para a construção civil da Grande São Paulo. Em ambos os casos, o Conselho de Administração da MRS abandonou completamente as nossas recomendações. A razão dessa, Maurício, o Fagson, ele não sei o que está acontecendo com ele, ele está ouvindo ou não. A razão principal disso é que os acionistas da MRS são os próprios usuários da MRS, CSN, Vale e Gerdau. Então, eles usam a MRS para transporte de minério de Minas Gerais até Porto Santos, para transporte de aço da CSN lá de Resende, para Porto Santos, e transporte, hoje não tanto, não está produzindo mais no Rio de Janeiro, para Gerdau. Então, por essa razão, o transporte que não seja de uso próprio atrapalha as operações dos acionistas.
Essa, infelizmente, é a realidade. Bom, ok, Fábio. Agora, Maurício, podemos encerrar, então, aí o nosso material, né? Eu vou preparar, organizar direitinho o material, vou ver o que aconteceu com o link que não funcionou e vou encaminhar para você, tá bom? E para aqueles que tiverem interesse em receber o material, pode mandar e-mail, eu encaminho diretamente a cada um de vocês, tá bom? Perfeito. Agradecemos muito por toda essa disponibilidade sua e com certeza nós vamos reunir o comitê com mais uma palestra que vai haver. Ficaram acertadas 3 palestras, 2 já ocorreram. A sua foi extremamente proveitosa. Uma das melhores apresentações que nós tivemos aqui no âmbito da nossa Academia Nacional de Engenharia. Muito rica, muito esclarecedora. Então, nesse momento, como coordenador do Comitê de Logística da Academia Nacional de Engenharia, eu agradeço penhoradamente sua disponibilidade, sua atenção e agradeço também pela presença de todos que estão aqui. Alguns convidados é de Vantini, outros é da Academia Nacional de Engenharia. Eu considero realmente o evento hoje realizado muito profícuo, muito proveitoso. Então, agradeço pela presença de todos e encerramos no momento da nossa reunião. Um forte abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço. Obrigado, Maurício. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Marra, Sandra, Daniel, todo mundo aí. Marcão, obrigado. Um abraço, pessoal. Mamed, obrigado, um abraço. Tchau.